Boa noite. Muito obrigado a todos pela presença. A casa está cheia, que muito me deixa feliz. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores desta Casa de Leis, visitantes, internautas e ouvintes da Rádio Comunitária Pedra Escondida, que nos acompanham em áudio e vídeo, mais uma vez estamos transmitindo a sessão online no site da Câmara e depois a gravação estará disponível no YouTube, no site da Câmara e no Facebook da Câmara. São instrumentos oficiais, o Facebook e o site da Câmara. Convido a todos a ficarem em pé para darmos início a esta sessão da Câmara de Vereadores de Itaiumi. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa 12ª reunião ordinária aos 21 dias do mês de agosto de 2017. Em conformidade com o artigo 116 do nosso regimento interno, convido a vereadora Zilva Salles Martins Gama, a Bibinha, para proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Pedra Escondida. Eu vou ler o Evangelho de Mateus 19 a 22. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Podem assentar. Leitura do parecer ao projeto de lei número 23 de 2017, que cria o Serviço de Acolhimento Institucional e dá outras providências, feita pela assessora jurídica da Casa, doutora Elta Valesca. Boa noite a todos. O parecer é das comissões de Direito, Legislação e Justiça e da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Tomada de Contas a esse projeto de lei de autoria do Executivo de número 23. O projeto pretende criar o Serviço de Acolhimento Institucional no município. Cuida o presente projeto da criação do abrigo para acolhimento temporário de crianças e adolescentes, no máximo 12. Então, esse abrigo em Itaiumi, ele só vai comportar 12 crianças, e essas crianças são aquelas que estão em situação de risco pessoal e social, e abandono também, caso das famílias que abandonam, dentro do município de Itaiumi, conforme vem traçado no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ele trata dessas regras. A primeira disposição é que a família, para ser retirada, tem que haver um risco muito grande, isso só com intervenção judicial, só por ordem judicial que a família é retirada do convívio familiar, que a criança é retirada do convívio familiar, e depois é tentada uma reinserção nessa família. Em último caso, ela vai para uma família substituta, ela é encaminhada para uma família substituta. Então, esse abrigo, a natureza dele é temporária, para o número de 12 crianças, entre crianças e adolescentes.
esse assunto foi muito debatido nos últimos meses do ano passado, e essa nova Câmara que vai apreciar a matéria. Mas foi muito debatido, inclusive foi um pedido do Ministério Público, porque tem muita criança aqui em situação vulnerável, que é retirada do convívio familiar e colocada em famílias que contribuem, que se colocam na condição de eu ajudo o judiciário, eu fico com essa criança. Mas não é o que determina o ECA. O ECA determina um abrigo para essa quantidade, uma mãe social. Então, tudo isso foi discutido e foi projetado no abrigo que já foi até inaugurado, me parece. Por esse motivo, as comissões, em análise do projeto, reconhecem que ele é legal, porque ele atende ao ECA, ele é constitucional, porque a Constituição ela traça também as obrigações da sociedade para com o menor, e ele é viável, porque o município, nesse momento, tem essas crianças nessa situação de vulnerabilidade. Então, por tudo isso, o seu texto atende à legislação vigente. As comissões emitem parecer pela aprovação da matéria em plenário. Comissão de Direito é o Tião Generoso, o Valdir e a Bibinha. A Comissão de Finanças é o Nado Vinícius e o Tião Generoso. Assuntos urgentes. Nada foi agendado. Tribuna livre. Não há pessoas inscritas. Não tem. Ninguém se inscreveu. Vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Primeira discussão e votação das matérias em pauta, que é o projeto de lei número 23, de 2017, como disse a doutora Valessa, é o que cria o Serviço de Acolhimento Institucional e dá outras providências. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem da seguinte. As matérias que forem protocolizadas e as que receberam pareceres das comissões competentes. Encaminhamento. Fica encaminhado para a segunda discussão e votação o projeto de lei número 23 de 2017. Palavra franca. É a oportunidade, o espaço que se dá à mesa e aos vereadores para algo a respeito da sua atividade e sobre assuntos comunitários. Com a palavra, a vereadora Zilva Bibinha. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vim falar, gente, a respeito da reunião que tivemos no sindicato a respeito da prestação de contas do hospital. O doutor Jason comunicou, o Adzebento passou convidando as pessoas para irem, algumas compareceram, algumas não, onde foi prestada as contas do hospital. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeita com o que foi mostrado lá, com clareza, tudo que aconteceu, tanto é que está no YouTube, se alguém quiser ver o que aconteceu lá, é só entrar no YouTube e ver. E outra coisa, e foi informado, e nós fomos informados que em 2016 ficou uma dívida, mas que a atual administração do hospital conseguiu amenizar essa dívida, que está de parabéns. No final da reunião, eu fiquei muito triste em saber que o doutor Jason deixou a direção do hospital, porque é uma pessoa muito competente, muito honesta, batalhador pelo hospital. Se o hospital está de portas abertas até hoje, agradeçam ele, a todos que ajudam, com leilões, com as cavalgadas. E eu acho que ele era merecedor de estar até hoje na frente do hospital, mas ele, por vontade própria,
ele desistiu. Mas eu fiquei muito triste, como toda a população, a maioria está também, porque hoje eu entrei nas redes sociais, estão todos, não digo todos, a maioria lamentando muito a saída dele, porque é um profissional exemplar, como todos sabem, e é muito triste deixar o hospital assim da maneira que deixou. Inclusive, ele deixou aberto lá, né, presidente, que convidou o presidente dessa casa e o Nelson até compor o corpo administrativo do hospital. Não estou enganada, não, não foi isso? Sugeriu isso, sugeriu. Então, gente, é muito lamentável o que aconteceu, porque o Jazinho é uma competência extrema. E espero que a gente consiga encontrar uma outra pessoa tão competente e honesta como ele, que não acho que é difícil. Nós vamos encontrar. Então, eu lamento muito. E também eu acho que a Câmara está muito focada só no hospital. Vamos legislar, vamos dar pareceres nos projetos que vêm para esta casa. Eu faço parte da Comissão de Direito, uma das mais importantes daqui. E até hoje, foi, acho que uma vez que eu vim numa reunião de comissão. Se não me engano, foi uma vez. Eu acho que a gente tem que exercer a função do vereador, de legislar, de investigar, sim. Mas vamos trabalhar mais também. Nós estamos muito focados só no hospital. E as contas foram prestadas. E quem tiver dúvida, é só ir lá, gente. Ir lá investigar. Deixou aberto para todos que querem investigar as contas. Não tem erro, não tem mentira. Está tudo lá. Eu agradeço a oportunidade. Com a palavra, a vereadora Maria Reis. Obrigado, Bibinha. Também cumprimento a todos, né, com a boa noite. Na verdade, nós, dando a palavra da Bibinha, nós estamos muito tristes mesmo com o que aconteceu. E, segundo, muitos nos procurou. E, olha, Taiomi disse assim, Maria, vocês não sabem o que vocês perderam. Vocês estão achando que a Câmara estava participando. Falei, não, nós estávamos tentando não fazer isso, mas, infelizmente, ele deixou de cabeça erguida, com muita transparência. Quem quiser ver, olha, vamos agora agradecer por tudo que o doutor Jaso fez pela nossa cidade. Ele foi um valente. Parabéns, doutor Jaso, parabéns à equipe que ajudou a ele, Solvim Bahia e outros demais. E olha, está todo mundo reclamando por que o senhor não volta. Mas nós agradecemos e as pessoas nos cobram, por que não falam mais? E nessa oportunidade também, eu procurei saber, já estamos informados, de que o nosso fórum não vai sair, porque já foi aprovado. Então, nós já estamos batalhando e vai estar tudo certo, o fórum vai ficar com o juiz permanente. E eu agradeço a oportunidade. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Nelson Tomás de Aquino. Nelson Monego. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, estendendo aos colegas, né, vereador e vereadoras, e a nossa plateia aqui, que sempre tem nos honrado com a presença aqui, os internautas, os ouvintes da rádio, enfim, todo aquele que tem nos prestigiado. Nas palavras da colega Bibinha e Maria Reis, digamos assim, até tive um assunto conversando com a Maria Reis, ela falando, nós não vamos achar ninguém como o doutor Jazinho mais, para conduzir ao hospital. Eu falei assim, olha, você está enganada, porque tudo que está sendo regido na terra tem um governo supremo. E se nós olhar pela palavra de Deus, governo ele nunca é eterno, humano. Ele sempre é passageiro. Louvamos pelo trabalho prestado pelo doutor Jaso, sem dúvida. Agora, o que eu me acho tão estranho, muito estranho isso. Eu fiz até uma analogia para uma pessoa. Observe uma coisa, eu quero passar para vocês. Você acha que isenta uma pessoa por ser de confiança? Eu vou fazer uma analogia aqui,
para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Vou usar aqui o meu amigo aqui, o farmacêutico. Se você é uma pessoa da minha inteira confiança, deposito toda a confiança na sua pessoa. Se eu pedir para você para ir a uma agência bancária, levando 30 mil reais, um exemplo, você faz favor, deposita na minha conta. O que você acha que você tem por obrigação de fazer? Mesmo você sendo da minha confiança. Você acha que é necessário você trazer para mim um recibo bancário, comprovante, ou não? Ou não precisa? Hã? Mas olha, eu tenho uma visão diferente. Primeiro, a prestação de conta não é para quem está pedindo a prestação, e sim para quem está oferecendo ela. É uma segurança, porque está ventilando por aí que a Câmara dos Vereadores está perseguindo o Hospital de Itaiumbi. Vale nós salientar que nós estamos fazendo o nosso papel. O que nós queremos do Hospital de Itaiumbi é simplesmente o que está sendo passado, transparência, não foi isso? É exatamente isso que nós estamos querendo que aconteça. Agora, quem vai querer fechar o Hospital de Itaiumbi está ventilando também que o Executivo não vai mais passar o dinheiro que estava passando para o hospital, porque o Jazinho saiu. Eu até não acredito nisso, pela competência do doutor Jair, nosso prefeito, né? Eu tenho quase certeza absoluta que ele jamais faria uma coisa dessa, mas agora há uma ferramenta para nós que é o tempo. Vamos usar o tempo, e o tempo vai mostrar isso. Agora, pelo contrário, eu não estou triste porque o doutor Jaz saiu. Não, ele tem o limite dele, sem dúvida. Agora, nós devemos agradecer a ele pelo período que ele passou ali, como os demais que por ali também passaram. Nós temos que agradecer. Temos informação que passaram por ali uma irmã de caridade. Quem lembra disso aí? Você. Isso foi uma bênção. Uma mulher doando ali a sua prestação de serviço. E será que foi tão aclamada assim como está sendo agora? Não vai arrumar outro como ela. Pelo contrário, encontrou o doutor Jaso. E sem dúvida Deus vai providenciar alguém capaz da mesma maneira para conduzir o hospital. Agora entenda a população uma coisa. A Câmara dos Vereadores está fazendo um papel do qual já deveria estar sendo feito há anos. Se o hospital está sendo beneficiado com 80 mil reais do dinheiro público, aí os vereadores vão cruzar o braço. Está tudo bem. Não. Só do município é 120 mil, Nelson. Só do município. Repassado, conforme Então, o documento. gente, nós temos que valorizar isso. Agora, pedir uma prestação de conta não é razão para ninguém abandonar o cargo, não. Pelo contrário. Pelo contrário. A transparência, então para que eu vou me deixar o cargo se é só se alguém pediu para me fazer uma prestação de conta? Eu tenho que fazer com a minha empresa. Eu tenho que fazer com a minha vida pessoal. Eu tenho que fazer aqui como legislador. E agora eu vou me renunciar só porque alguém está cobrando de mim? Pelo contrário. Né? Então, parabenizo o doutor Jaso pelo serviço prestado. Tá? Mas agora vamos ficar cientes. Deus sempre tem o seu remanescente. E vai aparecer. E a pessoa que chega aí vai ser a mesma forma, o nosso trabalho não vai mudar. Eu tenho certeza e consciência disso. O nosso trabalho não vai mudar. Não era a pessoa, doutor Jaso. Nós estamos fiscalizando o dinheiro do povo. Aonde quer que seja que ele vá. Você que é bom de matemática, você pode fazer uma conta. 120 mil reais mensais, você multiplicando para 48 meses, quantos milhões de reais dá? Isso não é coisa insignificante não, gente. Agora, pagou a dívida de 200 e poucos mil reais? Louvamos a Deus por isso. Parabéns, doutor Jaz, pelo seu trabalho. Queremos mais. Queremos mais de quem? Do município. Agora, para isso, nós estamos aqui, é para isso. Vamos fiscalizar naquilo que está ao nosso alcance. Agora, eu discordo, Bibinha, de você em particular. Você está na comissão de direito. Você está representando como presidente, vice-presidente. Eu acho que você tem autonomia, junto ao seu presidente, fazer mais reuniões. É para isso que nós estamos aqui. Então, nós não podemos julgar porque nós não estamos fazendo, o outro está fazendo. Não, nós não estamos exagerando a respeito do hospital. Pelo contrário. Nós simplesmente estamos acompanhando para onde está sendo injetado mais dinheiro. Só isso.
Se fosse lá na cadeia, se ela estivesse aí, nós estaríamos trabalhando com a cadeia, saber o que está sendo feito pelos presos. Agora, está tratando da saúde, gente. Saúde. Então, vamos louvar a Deus pelos médicos, sim. Agora, se trata de dinheiro. Você que tem o conhecimento da palavra de Deus, você sabe o que a palavra de Deus fala a respeito do dinheiro? É a raiz de todas as espécies de males. Não há nada que conduz o homem ao pecado a não ser o dinheiro. Tudo nesta vida se vai ao dinheiro. Prova disso, o nosso país está afundado. Afundado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta para o Michel Temer, nosso presidente, se ele não tem prestação de conta. Claro que ele tem. Bons advogados a seu lado, está entendendo? Assessor jurídico. Para prestar conta, ele é inocente, ele é um santo, ele é maravilhoso. Está entendendo? Tudo isso tem. Em todos os lugares vamos ter. O que eu quero dizer com isso? Parabenizo a prestação de conta, sim. Mas da minha parte, queria eu ter poder para isso. Na próxima diretoria do hospital, a prestação de conta deveria ser totalmente diferente. 53 mil reais plantão médico. Quem fez o plantão? Quanto ele está ganhando por plantão? Olha lá que está no YouTube. Transferência online para a conta do médico. É correto? Parabéns, então, para quem está fazendo. Obrigado. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Vinícius Salles. Boa noite a todos. Eu quero falar o seguinte, que a gente não pode desviar o foco. Se o foco é ajudar, então cada um vai lá e faça a sua parte para ajudar. E eu todo ano, não estou reclamando pelo que eu faço, porque eu faço de coração. Eu contribuo, eu e uma equipe fazendo a cavalgada para ajudar o hospital. E eu acho que se a gente realmente quer ajudar, a gente não sai falando as coisas sem realmente ter certeza. E eu faço assim, eu vou lá e faço a cavalgada, como já fiz há 2 anos, você entendeu? E a gente tem que realmente fazer a parte da gente, não ficar alfinetando, porque está ficando chato esse clima. Eu acho, praticamente umas 4 ou 5 reuniões que é o mesmo assunto. E eu acho que não tem necessidade disso tudo. Se tem alguma dúvida, a pessoa vai lá e esclarece as dúvidas com o que está oferecendo. Se não achou o documento que está procurando, procura informar onde ele se encontra. E do mesmo a todos os companheiros dessa casa e com os funcionários do hospital também. O Nelson tem razão no que ele diz, em parte sim. Em parte sim. A Bibinha, em partes também sim. Mas não tem necessidade disso tudo que está acontecendo. Eu só queria falar para cada um pôr a mão na consciência e olhar, cada um fazer a sua parte. Se realmente quer ajudar, nós somos 9. Colaborem cada um mês que vocês vão ver a diferença. A minha parte pode contar comigo a qualquer hora. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, com a réplica, a vereadora Bibinha. Eu só queria deixar bem claro para o Nelson que o Jazinho, ele não deixou o hospital por prestação de conta, não. Ele já ia deixar mesmo. Ele já aproveitou que ele está cansado e resolveu deixar. E outra coisa, ninguém é insubstituível, Nelson. Ninguém. Eu falei que eu esperava que encontrasse um tão bom e honesto como ele. Pode ser você também, uai. Por que não? Entendeu? Então, quer dizer, ele não deixou o hospital por causa de prestação de conta, não, gente. Ele deixou porque ele está cansado, ele trabalha muito, ele trabalha em vários lugares. Então, isso não vem ao caso. E prestar conta, ele prestou. Agora, alguém tem alguma dúvida? Vai até o hospital, questiona lá, ele deixou aberto isso lá. Está lá para todo mundo ver a respeito da transferência online, quanto que o médico ganha, só ir até o hospital que vão ser informados. É muito fácil, gente. É fácil criticar. Façam parte do grupo do hospital lá, do corpo do hospital. Vão de perto ver isso. Obrigada. Por favor, fecha essa porta aí, o ar-condicionado. Acho que tem policiais militares ali. Convidou eles para entrar? Então, mais alguém quer fazer uso da palavra? Bibinha, satisfeita? Satisfeito? Todo mundo? Valdir?
Eu vou fazer um resumo aqui do meu trabalho, como eu sempre faço, né? No meu dia a dia, como presidente da casa, como vereador. No dia 18/8, preste bem atenção, gente, que eu vou falar. Vai ficar gravado. Vai estar disponível no site da Câmara e também no Facebook da Câmara, oficiais, são redes oficiais. No dia 18/8 de 2017, às 18 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiomi, a convite do presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Itaiomi, participamos de um evento nominado de Reunião de Prestação de Contas do Hospital. Gostaria que todos os presentes, os ouvintes da Rádio Pedra Escondida, nossos internautas, todos os cidadãos e cidadãs de Itaiomi pudessem, para entender melhor tudo que foi tratado naquela ocasião, acessar o site oficial da Câmara Municipal ou o Facebook. Lá vocês poderão ter acesso na íntegra, ou seja, no total, de tudo que ocorreu na referida reunião. Mas eu tenho que chamar a atenção que tem que ser no site oficial da Câmara, ou no Facebook da Câmara, porque neles, somente neles, está registrada na íntegra toda a reunião, sem distorção da verdade, sem interferência na imagem ou no áudio, pois já está acontecendo o esperado. Já está ocorrendo intervenções criminosas no áudio e no vídeo, com o fim de distorcer a verdade ou omiti-la. Peço a todos vocês, a todos que estão me ouvindo, encarecidamente, que acesse o site ou o Facebook da Câmara. Façam suas análises, preste bem atenção no que foi falado, façam suas análises com muita atenção e tirem as suas conclusões de tudo que ali foi dito. Em um breve relatório do ocorrido naquele local, naquele dia, a Associação dos Amigos do Hospital de Itaiomi, através de sua assessoria jurídica e contábil, após um demorado esboço, um longo esboço, disse ter prestado suas contas. Ao término da fala do advogado, dos contadores e de médicos do hospital, foi aberta a palavra para os presentes. Convidado, aproveitei a oportunidade para ouvir dos representantes da Associação dos Amigos de Itaiomi, do Hospital de Itaiomi, sobre as denúncias recebidas pela presidência desta casa, através de cidadãos e cidadãs, e além de publicações nas redes sociais, Facebook e WhatsApp, que, em cirurgias cobertas pelo SUS, foi-lhes cobrado o valor de R$300 a título de consulta de anestesista. Que alguns enfermos e seus familiares, apesar de pessoas carentes, quando internadas pelo SUS, se veem obrigados a comprar medicamentos para serem usados, mesmo estando o paciente ainda dentro do hospital. Que procura o hospital e não há pronto atendimento, porque o médico plantonista ocupa ao mesmo tempo funções externas. Ou seja, o médico está no posto de saúde e em seu consultório, ou em cirurgia dentro do próprio hospital. Disseram que, no hospital, quando os serviços são particulares e o paciente exige recibo, comprovante de pagamento, são emitidos como se fossem doações filantrópicas ou a menor. Ou seja, se o tratamento custou R$1.000, segundo essas pessoas que denunciaram aqui, emitem recibos de R$500, a título de exemplo. E, por derradeiro, que é comum médico dormir durante o plantão. Naquela oportunidade, enfatizamos que não somos, e nunca fomos, contra doações ou repasses públicos para o Hospital de Itaiomi. Pelo contrário,
somos a favor, desde que rigorosamente se preste contas através de registros de entrada e saída de valores, comprovação de aquisição de bens, reformas, pagamentos de servidores e de plantonistas. Enfatizamos que aquele ou aquela que administra ou recebe subvenções, dinheiros públicos, tem o dever de prestar contas. Eu disse que na data de 14 de agosto de 2017, segunda-feira próxima passada, eu recebi através do gabinete do deputado federal Leonardo Monteiro, meu parceiro, me ajuda a entender melhor o meandro político, como é que funciona, como é que se busca recursos para Itaiomi, como é que se fiscaliza recursos à disposição de Itaiomi, as indicações de deputados para Itaiomi, de verbas parlamentares. Eu tive da assessoria dele, que são compostas de vários advogados, de alta tarimba, advogados preparados para fiscalizar, de know-how. Recebi, então, a triste informação da existência da portaria número 609, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, que essa portaria foi publicada no Diário Oficial da União, na seção 1, da página 75, em 28 de março de 2017. Preste bem atenção, 28 de março de 2017. Ninguém até então sabia. Perguntei se era do conhecimento de todos os membros da Associação Amigos do Hospital de Itaiomi, se era do conhecimento da existência dessa portaria do Ministério da Saúde, que indeferiu, ou seja, não renovou o certificado de entidade beneficente de assistência social, que é o SEBAS, na área da saúde. Perguntei se todos os membros da Associação dos Amigos do Hospital de Itaiomi tinham conhecimento de que, dentre os motivos da não renovação, foi o fato de, apesar de cientes da necessidade, porque para isso foi notificada pelo Ministério da Saúde, a Associação dos Amigos do Hospital de Itaiomi não apresentou documentos, tais como cópia na íntegra de seu estatuto social. Tudo que eu estou falando está documentado. Isso aqui é o processo administrativo. A portaria está aqui. Não estou sendo leviano, não. Não estou sendo irresponsável. Não estou. Esse processo administrativo diz o seguinte, que apesar de regularmente notificada, a associação, através de ofício do Ministério da Saúde, dando prazo de 30 dias para fazê-lo, a associação deixou decorrer esse prazo e não fez nada. Não apresentou o documento. Que, apesar de notificada novamente, é o que fala o processo administrativo do Ministério da Saúde, novamente, através da portaria, no prazo de 30 dias, para interpor recurso, a associação não fez. E sequer renovou o pedido de novo certificado. Indaguei aos senhores membros da associação se eles tinham conhecimento das consequências que poderão advir por estes atos omissivos, pelo fato de a associação não ter recorrido e nem renovado o pedido de novo certificado. E, por isso, a associação perdeu a condição de entidade beneficente na esfera federal. Ao final, perguntei se eles, os membros, tinham consciência de que existe a real possibilidade de, a qualquer momento, tendo em vista a falta desse certificado, o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a Associação dos Amigos do Hospital de Itaiomi não mais receberá recursos dos governos federal e estadual por essa omissão. Põe um pouco de água para mim, Gilberto.
O advogado e contador ao mesmo tempo da associação, o escritório, ao fazer o uso da palavra, isso está no site da Câmara, está no Facebook da Câmara. Então, os senhores assistam ali, que ali é oficial, é na íntegra. Fez várias ponderações. O advogado fez várias ponderações, mas, porém, não justificou nem explicou o porquê da falta de envio dos documentos exigidos pelo Ministério da Saúde para a concessão do certificado de filantropia. O advogado, contador da associação, na sua calorosa e confusa fala, tentando justificar a falha ocorrida, lembrou e mencionou diversos padres que estiveram há muitos anos à frente do hospital. Lembrou de diversos valorosos vicentinos, ex-administradores do hospital. Mas não justificou por quais motivos deixaram de lembrar ou não lembraram de enviar os documentos exigidos pelo Ministério da Saúde. Disse, isso está no site da Câmara e no Facebook da Câmara, que não era preciso dar conhecimento ao povo da ocorrência desses gravíssimos fatos. Isso ele fez em alto e bom tom, que o povo não tinha necessidade de saber dessas questões. Engraçado. Parece ironia. Quero perguntar, o povo tem que participar, saber somente. O povo tem que participar e saber somente no que diz respeito às contribuições para o hospital? Exemplo, contribuir com cavalgadas, com bingos, leilões de animais e etc. O povo não precisa de saber da real situação do hospital, não, gente? Que ele pode fechar as portas a qualquer momento e não é por culpa de minha nem do Nelson Monego, não. Ao final, depois de fazer suas ponderações, o presidente da associação disse que estava tudo certo, que não havia nada pendente e que entregaria o cargo. Quem estava aqui ouviu isso. Está no site da Câmara também, no Facebook oficial. Ou seja, o fato do hospital ter perdido sua condição de filantrópico e suas implicações, está tudo certo. A impressão deixada, reflitam, pense isso comigo, são pessoas inteligentes que estão aqui, é que foi armado um circo, montaram um circo, prestaram supostas contas, prestariam, supostas contas, colocariam a culpa em mim e no vereador Nelson Monego por estarmos, segundo eles, perseguindo o presidente da associação. E ele, heroicamente, renunciaria e sairia como salvador da pátria, o injustiçado, com salva de palmas, como tentaram fazer no dia da reunião. Essa foi a impressão que eu tive. Não precisa de muita inteligência para entender isso, não. Só pensar direitinho, só assistir a reunião. Mas é o seguinte, eles não contavam, aquele grupo ali que armou esse circo, não contavam que eu quis quisera Deus me alertar, colocar esse grupo de pessoas fantásticas que trabalham para o deputado Leonardo Monteiro, me encaminhar essa portaria. E eles não contavam com essa portaria, que ia nas minhas mãos. A demonstração cruel, triste, de que o Hospital de Itaiomi, por incompetência, por negligência, pode vir a deixar de receber recursos ou benefícios fiscais federais, o que certamente, em muito, irá dificultar a manutenção do hospital, talvez até o seu fechamento. Estranho também, preste bem atenção, está no site da Câmara, está no Facebook da Câmara, oficial, tá, gente?
tem gente tirando pedacinho aí, colocando só o que interessa. Estranho também foi a rapidez com que agiu o diretor clínico da associação, que estranhamente declarou trabalhar só por amor. Dr. J. Macário. Somente no dia da reunião, depois que eu coloquei essa situação, essa situação que passa o hospital por incompetência, é que ele tomou a iniciativa. Mandou para Teoflotone um funcionário para tentar regularizar a situação do hospital para com o Ministério da Saúde. Daí a pergunta, por que somente agora? Fez isso lá atrás. Está gravado. Outra coisa, gente. Infelizmente, eu me conheço, todo mundo sabe de tudo aqui. Todo mundo sabe quem é quem, tudo que acontece no cenário político, dentro dessa prefeitura, dentro da Câmara, dentro do hospital, dentro do fórum, até na casa dos outros eles entram aqui para falar. Engraçado é o seguinte, estão formando uma rede aí de ofendidos, entre aspas, mas eu não tenho tempo e nem gosto de ficar acompanhando fofocas pela internet. Fiquei sabendo que começaram as calúnias, tá, Nelson? Principalmente para nós dois, né? Acho que é só para nós dois. Começaram as calúnias, as fofocas pela internet. Fiquei sabendo disso. Tem algumas pessoas que já mandaram até alguns prints já. Mas essas calúnias são feitas por pessoas, na sua maioria, desavisadas, desinformadas, ocultas, que se escondem no anonimato, parentes dos envolvidos e puxa-sacos. O que mais tem? Não sabe nem o que fala. Mas eu tive, assim, de todos os que eu recebi um, e está guardado, o print, e chamou a atenção. Uma pessoa que não coloca o rosto na rua. Há muito tempo eu não vejo. Não toma sol na cara. Não tem vida social. Muito menos participa da vida política de Itaiomi. Nunca veio numa reunião da Câmara. Falando bobagem, sem ouvir o outro lado. Está guardado o print. Calunie, mas arque com as consequências. Me aperta aqui, que eu aperto para frente. Isso vai chegar num lugar muito triste. Eu já estou vendo o desfecho. É só começar a me caluniar para ver onde vai parar isso. Estou chantageando ninguém, não. Eu já deixei claramente aqui que eu sou capaz de tomar todas as providências necessárias. Sei todos os caminhos necessários para tomar providências. Tem muita coisa debaixo do tapete ainda. Não começa a me caluniar, não. Não misturam as coisas, não. Se eu estiver falando coisas infundadas aqui, me processem. Vão até a justiça, me processem. Requeiram dano moral, dano material, mas não vem para WhatsApp, Facebook, se esconder e falar bobagem, não, essa turma de puxa-saco que tem em Itaiomi aqui, não. De alguns puxa-sacos. Não adianta ameaça para mim, não adianta mensagem, eu não estou sozinho nisso, todo mundo sabe do meio que eu venho, sabe que da minha qualificação profissional, então não mexe comigo, não. Não vem com sacanagem, com as escondidas, me caluniar e difamar, não. Essas pessoas que estão caluniando, falando bobagem, tentam inverter a ordem das coisas. Fique sabendo que, no final, a verdade sempre prevalecerá. Ouviu, Nelson? Ouviu, Maria? Não adianta. Ela vai aparecer. Não só para mim, mas para todo mundo aqui. Isso, para fechar a minha fala, eu quero dizer, preste bem atenção no que eu estou falando, que é regra de direito naval, marítimo, os navios, as pessoas que trabalham em navios,
E regra de bom senso, que pode muito bem ser aplicada ao caso do Hospital de Itaiomi, na atual circunstância. O comandante de um navio, no naufrágio, deve ser o último a abandonar esse navio. Deve tentar resgatá-lo antes, e não ser o primeiro a deixá-lo à deriva. Para quem sabe o que eu estou falando, um pingo é letra. Muito obrigado e uma boa noite. Em nome de Deus, iniciamos. E em nome de Deus, está encerrada a nossa 12ª reunião ordinária, aos 21 dias do mês de agosto de 2017. Gente, só mais um minutinho. Tem a leitura da ata anterior? Tem um pouquinho só de paciência, por favor. Eu vou encerrar.